Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje eu quero falar para cada um de vocês, porque eu me sinto com essa vontade, não partindo de mim mesmo, mas do Espírito da Verdade, porque o Espírito da Verdade está me guiando a toda a verdade. E eu quero permanecer nessa verdade, para a qual estou sendo guiado pelo Espírito. Eu não quero me desviar dela em tempo algum. Eu não quero sair dessa verdade. Eu não quero que essa verdade seja corrompida em minha vida. Eu quero permanecer fiel e leal à verdade para a qual o Espírito Santo está me guiando. Esse tem que ser o meu objetivo, o meu propósito de vida. Para que assim, eu em todo tempo possa estar agradando ao Senhor Jesus, que por sua graça me salvou. Ele me chamou para fazer isso, para estar, viver e andar na verdade, falar a verdade, ensinar a verdade, principalmente baseado na sã doutrina dele e nas sãs palavras que foram escritas e naquilo que ele disse. Porque o que o Senhor Jesus falou está registrado nas Escrituras. Nós podemos ler. E ao lermos, vamos nos lembrar das palavras anteriormente que foram ditas por ele. Para que essas palavras, para você e para mim hoje, no século XXI, possa fazer sentido. Temos que nos basear nessa palavra, para que as palavras do Senhor Jesus possam ser anunciadas também por você e por mim, para que assim as pessoas que ouvirem possam a elas ser transmitidas graças a essas pessoas que ouvem, principalmente pela pregação da palavra da verdade do Evangelho, para o qual o Senhor Jesus nos chamou para pregar. Então, nós devemos ter isso em mente. Eu tenho que ter isso em mente, você também tem que ter isso em mente, como objetivo primordial na vida, enquanto estivermos nesse mundo. Porque o nosso tempo aqui é limitado, o tempo de nossa carreira, de nossa peregrinação, um dia vai terminar. Assim como aconteceu com Paulo, que antes, alguns dias antes talvez, de ele ser morto, ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, isso mostra que durante a vida dele, ele não se desviou em tempo algum. Ele permaneceu firme para o propósito para o qual Deus o chamou. É assim que tem que ser com você. É assim que tem que ser comigo, no século em que estamos agora, que é o século XXI. Porque hoje nós vemos que, infelizmente, muitos irmãos se deixaram envolver e se enredar pelas denominações, que é onde existe muitas coisas erradas entrando ali, dia após dia. Essas coisas penetram, muitas das vezes, por causa de pastores, bispos e apóstolos. São ensinamentos errados, são invencionices, outras doutrinas, misticismo, comércio, cristianismo, paganismo, dos mais variados possíveis, que eles acobertam. Eles mantêm isso aí. Tanto é que você vai ver nesse período, que estamos agora no mês de dezembro, você vai ver que muitas dessas denominações que existem por aí, elas começam a enfeitar os templos com árvore de Natal, por influência desses pastores. Isso é paganismo. Mas as denominações estão cheias disso. Então, essas são coisas que desviam as pessoas da verdade e fazem com que elas estejam não procedendo segundo a verdade do Evangelho. Ou seja, elas não estão concordando com as palavras do Senhor Jesus, com essa doutrina, com a verdade em si,
com as escrituras de forma geral. Então, é isso que está acontecendo hoje. E é contra esse tipo de coisa que você e eu não devemos ser cúmplices, nem coniventes, nem participar, nem consentir, nem aprovar, nem se deixar levar por essas coisas. Porque nós não fomos chamados para isso. Pelo contrário, fomos chamados para sair disso. Porque está escrito: sai do meio dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Veja que o próprio Deus já falou isso lá no livro de Apocalipse de João. E o que ele falou é para você e para mim hoje. Saímos disso aí. Não participamos em tempo algum. Então, isso também já foi escrito em uma epístola. E é a epístola de Judas. Mas nas outras epístolas de Paulo, na epístola de Pedro, tem algo também escrito a respeito disso, que nós deveríamos entender. Por exemplo, na epístola de Paulo, se eu não me engano, aos Tessalonicenses, ele fala lá que nós não podemos se deixar enredar pelas sutilezas, pelas vãs sutilezas, pelos rudimentos do mundo, por essas coisas que acontecem. Então, a igreja tem que ser enredada apenas por Cristo Jesus, pelo seu evangelho, pela sua graça, pela sua sã doutrina, por tudo aquilo que ele começou a fazer e ensinar. A igreja deveria andar em torno disso, centralizada em Cristo Jesus, sem se desviar da verdade, porque nós não podemos se desviar das verdades ouvidas. Pelo contrário, temos que permanecer firmados nela para sempre. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Mas hoje vemos claramente, dá para perceber, dá para notar, que infelizmente a igreja está totalmente envolvida e enredada por paganismo. Isso é um erro, que ainda dá tempo de se purificar desse erro. Basta apenas a igreja reconhecer que não pode participar disso mais. Então eu espero que isso aconteça. Então eu vou ler aqui o texto que está aqui na epístola de Judas. E está escrito assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, o próprio Judas, aqui, ele se sentiu obrigado. O Espírito Santo fez isso acontecer na vida dele, porque ele não poderia ver uma situação e fazer vista grossa. Ele não poderia ver aquilo que estava acontecendo. Eles que se danem para lá. Não, ele não poderia fazer isso. O Espírito Santo nele o impeliu, o guiou para que ele escrevesse alguma coisa para aqueles irmãos. Porque aqueles irmãos deveriam entender o mal que estava acontecendo, para não participar do mal e nem daquelas pessoas que estavam provocando esse mal, construindo esse mal, que poderia afetar a vida de muitas e muitas pessoas naquela época, assim como está acontecendo hoje também. Então, ele diz aqui: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Aonde? Na igreja naquela época. Que ainda não estava em templos construídos por mãos humanas, como são hoje. Mas a igreja naquela época se infiltraram certos indivíduos no meio. Eles se infiltraram com que objetivo? Com o objetivo de
dizer amém para a verdade do Senhor Jesus, para que eles pudessem proceder corretamente segundo a verdade do Evangelho? Não, não foi com esse objetivo. Pelo contrário, é aí que está o problema. Quando alguém se introduz no meio da igreja para não fazer o que é certo e aprovado segundo o Senhor Jesus, aí que está o perigo. E era esse o perigo que estava acontecendo naquela época. É a mesma coisa que está acontecendo hoje também. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios. Eles são homens ímpios. Eles não são homens que estão fora. Eles não são homens que... como é que eu posso dizer? Eles não são homens que vivem de acordo com o Senhor Jesus. Eles não são homens que vivem na prática da santidade, de se separar do mundo. Não, eles são homens ímpios. Eles praticavam impiedades. Era com essa dissimulação que eles se introduziram no meio da igreja. Aí está dizendo aqui, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, esses homens ímpios faziam duas coisas erradas, totalmente erradas, no meio ali da igreja. Além de serem homens ímpios, eles transformaram a graça de Deus em libertinagem. Transformar a graça de Deus em libertinagem é algo ruim, é algo mau, é algo que perverte a igreja. É algo que não pode existir na igreja em tempo algum. Nem naquela época, nem no século em que estamos agora, que é o século XXI. E nem futuramente. É isso que nós devemos entender. E eles negavam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Esses homens ímpios negavam o Senhor Jesus Cristo. Não acreditavam nele, digamos assim. Negavam que possivelmente ele veio em carne. Negavam que ele não era o Verbo de Deus encarnado, como está escrito no Evangelho segundo João. Eles negavam isso. Negavam a soberania, o senhorio de Cristo. Veja se não é isso que está acontecendo hoje, com pastores, bispos e apóstolos por aí, que nas denominações exercem a primazia e o domínio sobre o povo. Eles é que mandam. Eles é que mandam. Essa é a realidade, pessoal. Então, isso estava acontecendo. E o texto continua aqui. Se vocês quiserem ler o restante, eu não vou ler aqui, porque é muito grande o texto. Mas vocês podem ler o resto. E você vai ver que Judas vai falar a respeito desses homens. Mas ele vai dar um aviso. Aqui em um dos versículos ele vai avisar para a igreja. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Você tem que se guardar hoje no amor de Deus contra esses homens, desses homens ímpios que se introduzem com dissimulação no meio da igreja ou nas denominações. Você tem que se guardar. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então, é isso que nós devemos fazer. Foi com esse objetivo que Judas escreveu essa epístola, porque as pessoas precisavam ter uma epístola falando a respeito disso, para que a igreja, na qual esses homens ímpios se introduziram com dissimulação, pudesse enxergar esses homens, pudesse saber que esses homens ali no meio deles só iriam prejudicar, só iriam trazer confusão, divisão, contendas, iria fazer muitas pessoas se desviar da verdade,
do Evangelho, iria fazer muitas pessoas praticarem coisas que eram contrárias à prática do Evangelho em si. Era por esse motivo que Judas escreveu essa epístola. Foi por isso que ele se sentiu obrigado a se corresponder através dessa epístola com os irmãos daquela igreja, para que eles não caíssem nesse engano desses homens. Pelo contrário, se prevenissem deles. É isso que nós devemos fazer hoje, se prevenir também. Porque hoje, infelizmente, nas denominações estão cheias de homens que se introduziram com dissimulação. E muitos deles já são pastores, bispos e apóstolos. E eles são pastores, bispos e apóstolos para terem ali a primazia de ensinar, muitas das vezes, coisas erradas, coisas que levam a igreja, que infelizmente se deixou entrar nesses templos construídos por mãos humanas, para desviar a igreja da verdade. É assim que está acontecendo. Essa é a realidade de hoje. O que já acontecia lá no primeiro século está acontecendo hoje, está se repetindo. E de forma muito maior ainda do que naquela época, de forma muito mais grave ainda. Então, essa é a mensagem de hoje que eu queria falar aqui. Fique atento. Se você sentiu, percebeu que essa mensagem é para você hoje, eu espero que você entenda o que você deve fazer. Porque o que você deve fazer não é ficar participando desses lugares, consentindo. É para sair definitivamente e para sempre das denominações e viver novamente em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular de sua vida. Ele é o pastor e bispo de sua alma. É dele que você precisa. Tudo que você precisa para viver nele está nele. Então, que na sua vida esteja sempre a centralidade de Cristo. Esteja em sua vida e que Cristo possa ser, sim, em você, a esperança da glória. Então essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Mensagem séria e importante. Eu já fiz isso. Eu já saí das denominações para sempre, não vou mais voltar. E eu estou aqui para incentivar, encorajar e estimular você, baseado no que eu falei aqui, a fazer o mesmo. É hora de você voltar para Cristo Jesus, para o Evangelho, para essa doutrina, para a graça genuína. Só assim você vai conseguir viver para o inteiro agrado do seu Jesus e vai continuar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus sempre. Então eu espero que essa mensagem possa edificar a vida de alguém hoje no século XXI. Porque o que estamos vivendo hoje é algo muito grave, que nós não podemos participar disso. Se quisermos viver plenamente em Cristo Jesus para o inteiro agrado dele, temos que ouvir o que ele nos diz, principalmente através dessa epístola de Judas, que muitas pessoas hoje desconsideram, acham uma epístola assim meio... eles rejeitam, eles agem com indiferença, digamos assim. E não dão um devido valor ao que está escrito aqui, que é algo muito sério e importante. Então eu espero que você possa ler a epístola de Judas, para que assim você entenda o quão necessário é se fortificar na fé santíssima, se fortificar em Cristo Jesus, se fortificar na graça e permanecer fiel e leal à verdade para sempre. Então, é isso que nós devemos fazer. O Senhor Jesus espera essa atitude partir de você e de mim hoje. Então, que possamos juntos, de forma unânime, fazermos isso, para que assim sejamos uma igreja saudável, uma igreja que viva pela verdade, uma igreja que não se envolva mais com paganismo em tempo algum, porque paganismo mundano não pode nos perverter, não pode perverter a nossa fé em tempo algum. Então essa é a mensagem séria e importante para a igreja hoje. Eu espero que todos entendam isso, porque o que eu falei aqui é baseado no que está escrito, para que a igreja possa saber que
A igreja é do Senhor Jesus. Então, eu espero que isso aconteça com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.